Olá Masterfan, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de estudos dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula número 4 nós vamos falar sobre o model e o layout do AutoCAD e como já começar a entender aí essa ideia de escala, né, para que você produza os seus projetos nesse programa. Bom, vamos lá. Começando aqui com o AutoCAD, a gente vai verificar aqui que a gente tem duas áreas de trabalho. Nessa primeira área de trabalho, que a gente vê geralmente com a cor preta, é onde a gente tem o nosso desenho. Inicialmente é onde você vai produzir o seu projeto, onde você vai desenvolver essa ideia. E a segunda área de trabalho é o nosso layout. E o que é o layout do AutoCAD? Nada mais é do que a área de impressão do programa. Você vai ver que algumas pessoas trabalham no model para poder imprimir o desenho, mas geralmente a gente pode dizer que uma maneira mais prática, observe, tá? Maneira mais prática é você trabalhar com um layout, que é a área de impressão do meu projeto. E aqui no canal já tem uma aula sobre essa parte do layout, onde eu posso desenvolver o meu desenho. Claro que existem diversas formas de se trabalhar com o AutoCAD e algumas pessoas trabalham de outra maneira e já estão habituadas a trabalhar dessa forma e consideram que essa forma é correta de se trabalhar. Mas como eu já disse, não existe maneira certa de se trabalhar no AutoCAD, existe maneira prática e você vai fazer da melhor maneira que você achar. Então vamos lá. No nosso modelo é onde eu vou estar fazendo o meu desenho. E eu vou trabalhar sempre com as configurações do eixo X, Y. A ideia aqui é que eu desenvolva meu projeto como se fosse o plano cartesiano, onde eu vou dar informações para ele para poder desenhar as formas. Com as versões mais modernas do AutoCAD, a gente não precisa estar trabalhando com coordenadas, mas no início, quando o AutoCAD começou, que na verdade o primeiro nome para o AutoCAD foi Microcad, né? Ele é um programa bem mais antigo aí. Ele foi desenvolvido na plataforma DOS e com interface através de coordenadas, né? Então, claro, o AutoCAD foi desenvolvendo e hoje ele tem uma interface voltada para os ícones. Você pode escolher clicar nos ícones e eu vou estar sempre mostrando aqui aonde é que eles estão, ou você simplesmente utilizar a configuração do teclado, digitando para que você acesse mais facilmente. E como é que a gente vai entender essa lógica do AutoCAD a respeito de escala? Observe o seguinte, eu não recomendo que você altere a unidade do AutoCAD. Por que não? Porque se você for trabalhar em outro local e lá ele não tiver alterado a interface do programa, o que vai acontecer é você não conseguir trabalhar bem. Outra dúvida que geralmente surge sobre a ferramenta é se eu devo trabalhar com ela em português ou em inglês. Trabalhar com a ferramenta do AutoCAD em inglês não tem nenhum problema. E aqui nas aulas eu vou estar ensinando como você vai associar a ferramenta ao seu uso, não ao que ela significa, a sua tradução. E o ideal é que você trabalhe com a ferramenta em inglês, porque em português os comandos no teclado são diferentes e isso vai atrapalhar você. Muitas vezes você, quando se habitua a trabalhar em inglês no AutoCAD, quando você passa para ele em português, você praticamente vai ter que reaprender a utilizar a ferramenta, já que os comandos são muito diferentes e você acaba perdendo aí a velocidade. Então, trabalhe com a versão em inglês, não tem nenhum problema, você não precisa saber inglês, eu vou mostrar a vocês que não precisa. E aí você vai conseguir trabalhar com a ferramenta de uma forma muito mais prática, tá bom? Então observe o seguinte, se eu não vou alterar essa unidade do AutoCAD, eu vou conseguir trabalhar em qualquer AutoCAD. Se eu for para outro país, eu vou continuar utilizando o AutoCAD, porque a unidade dele já está definida na plataforma. O que a gente entende do AutoCAD é o seguinte, eu vou abrir aqui o bloco de notas e vou definir aqui uma opção para você poder entender essa lógica de trabalho da ferramenta. O AutoCAD ele trabalha inicialmente com o que a gente chama de unidade genérica. A gente vai colocar aqui, olha, UN. Isso quer dizer o seguinte,
que o AutoCAD ele não está trabalhando realmente em nenhuma unidade. Quando você faz uma linha aqui na tela, vou selecionar aqui a ferramenta linha, clicar num ponto, olha só, vou selecionar a tecla F8 no meu teclado para ele ficar fixo e vou digitar 1 e apertar Enter. Veja que eu coloquei 1 Enter e eu não decidi aqui qual é a unidade de trabalho, eu não defini nada, se é metros, se é milímetros, se é centímetros. Vou apertar ESC e vou observar o seguinte. Olha só o desenho que ele fez aqui na minha tela. Para o AutoCAD, isso aqui é uma unidade de desenho. Eu não estou dizendo para ele que isso aqui é 1 metro, tá certo? Eu não disse em lugar nenhum que isso aqui era 1 metro. Eu estou simplesmente desenhando uma linha de um ponto a outro com uma unidade. Se você considerar a sua tela como tamanho real, e esse ponto também, tamanho real em relação à sua tela, se você colocasse uma régua na tela, você não teria aqui nem 1 milímetro de tamanho, né? Então, relativo ao meu plano de trabalho aqui, o meu model, né? O meu modelo, eu tenho apenas esse ponto como uma unidade. Então, a gente pode definir o seguinte. Se isso aqui é uma unidade do AutoCAD de desenho, eu posso dizer qual é a minha unidade de trabalho. Eu vou dizer para mim mesmo e vou definir neste momento a minha unidade de trabalho. Por exemplo, esse ponto que eu tenho aqui, essa unidade de uma unidade, vai ser a partir de agora 1 centímetro. Ok. O próximo traço que eu fizer com 2 unidades significa que serão 2 centímetros. É isso que a gente fala de trabalhar na unidade 1 para 1. Você está fazendo uma associação dessa unidade. Você está definindo a unidade para você. Para o AutoCAD, a unidade é a mesma sempre. Uma unidade de desenho. Aí você pode dizer, não, mas aí não é dessa forma que se trabalha com AutoCAD, existe outra forma, a gente pode mudar essa unidade, eu posso fazer outros parâmetros. Como eu falei, você pode fazer. Aqui eu estou indicando o que a gente trabalha e o que eu considero mais prático para você poder desenvolver. Eu não mudo nada. Eu deixo dessa forma porque eu sei que eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu não vou fazer a configuração aqui para mim, apenas para eu poder usar o meu computador. Não, eu vou estar fazendo essa configuração para todos os computadores que eu puder utilizar. E chegando lá, eu vou trabalhar da mesma maneira. Sempre fazendo essa conversão de unidade, transformando a unidade de desenho na unidade de trabalho que eu preciso. Dessa forma eu posso trabalhar em metros, em milímetros, em polegadas, em pés, independente da unidade que o AutoCAD está trabalhando, uma vez que a unidade dele vai ser sempre considerada como genérica. Então assim eu vou considerar o seguinte, a partir deste momento, toda unidade de desenho que a gente for trabalhar vai ser sempre em metros. Eu vou colocar aqui, olha, 1 m. Isso aqui é a minha conversão, ou seja, uma unidade de desenho é igual a 1 metro, a minha unidade real, ok? Então, a partir desse momento, essa é a unidade que eu vou estar trabalhando no meu projeto de agora em diante. Então, se eu quiser, por exemplo, transformar essa unidade e colocar aqui 5 centímetros, por exemplo. Então, 5 centímetros eu vou digitar nada mais, nada menos que 0,05 unidades. Ok? Eu não vou me preocupar com isso aqui, ó, tá certo? Eu também posso digitar simplesmente 0,05. Você não precisa colocar 0 antes deste ponto. Se você quiser fazer 50 centímetros, você pode simplesmente colocar 0,5. 0,5 unidades de desenho.
Dessa forma, eu vou trabalhar sem me preocupar em converter essa unidade. Vou estar fazendo meu desenho, olha, sempre na unidade do AutoCAD, e aí eu vou colocando 2 metros, 2 unidades, então 2, Enter, 5 metros, 5, Enter, e assim por diante. Lembrando que no AutoCAD eu sempre tenho que apertar Enter para confirmar os comandos, ok? E como é que eu vou definir a escala do meu desenho na hora que eu for imprimir realmente? Você só vai fazer essa modificação na hora que você for imprimir. Na hora que eu for imprimir o meu desenho aqui através do layout, eu vou dizer o seguinte para o AutoCAD, que a unidade de trabalho que eu utilizei foi em metros e que eu vou imprimir a escala nessa unidade. E isso é uma coisa muito simples de fazer. Olha só, depois que eu fiz todo o meu projeto, depois que eu desenvolvi toda a minha ideia, coloquei tudo ali no papel, eu vou fazer simplesmente isso. Ctrl P, eu vou imprimir o meu desenho. E a parte mais importante dessa configuração é essa área aqui, olha, aonde eu defino a escala de impressão. E é nessa hora que eu vou dizer para o AutoCAD o seguinte, que uma unidade de desenho vai corresponder à minha unidade real. Observe que o AutoCAD ele só trabalha com polegadas e milímetros. Então, eu vou definir que a minha unidade em metros nada mais é do que 1000 milímetros. Então, essa configuração aqui, olha, ela não vai mudar. Eu estou simplesmente dizendo para o AutoCAD o seguinte, olha aqui, ó. Vou trazer aqui novamente para você poder observar. Olha lá. Na unidade de desenho do AutoCAD, no mundo real, eu vou ter 1 metro. Então, vou simplesmente dizer para ele aqui que a minha escala de impressão vai estar relativa a o que é uma unidade de desenho no AutoCAD equivale no mundo real a 1000 milímetros, que é igual a 1 metro. Ok? Então, coisa muito simples de você configurar. Essa unidade aqui, ela não muda, tá bom? Você pode estar até trabalhando de outras formas, como eu já falei, mas aqui eu estou falando do conceito, de como é que você realmente entende o processo de desenho do AutoCAD. Eu transformo a unidade de desenho na unidade real e assim eu defino a escala. A escala ela vai ser definida diretamente aqui. Não importa o que você colocar naquela opção. Se eu definir aqui que a escala é 1 por 50, vai ser 1 por 50. Não tem como eu alterar isso. O que vai mudar apenas é o tamanho que ele vai colocar no papel. O que ele vai redimensionar para caber dentro dessa folha. Inicialmente, essa área de impressão aqui não é o seu papel. Tá bom? Isso aqui é a área de impressão e que ele mostra aqui a janela que representa o seu modelo. Então, tudo que eu fizer aqui, olha só, fazer um retângulo bem grande aqui, olha. Ele vai mostrar aqui no layout, tá bom? Olha lá, certo? Então, tudo que eu fizer dentro dessa área do modelo, ela vai mostrar aqui para a gente dentro do que ele chama de viewport, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Modelo, aonde eu desenho, layout, aonde eu imprimo. Ok? Ok, então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo os vídeos em primeira mão. Não deixe também de curtir a nossa fanpage lá no Facebook. Até a próxima aula. Um forte abraço e valeu!